Você sabia que a gente tem um segundo e um terceiro cérebro dentro da nossa barriga? E que eles são responsáveis também pelo nosso estado de humor, ou seja, interferem na nossa depressão? Sabe aquela ideia que fala assim, eu tô enfesado, eu tô cheio de fezes, né? Não fui no banheiro, igual estou bravo. Isso tem tudo a ver. O segundo cérebro que a gente tem no organismo são os intestinos. Existem cerca de 500 milhões de neurônios dentro do nosso intestino, sabia? É claro que no nosso cérebro existem bilhões. Só que o intestino, ele também tem uma quantidade muito grande de neurônios e esses neurônios são responsáveis pelo peristaltismo, pela digestão, ou seja, tudo isso é um sistema nervoso autônomo. Ele não necessita do comando do cérebro para poder agir. Então, como que faz, né? Eu mordi uma maçã, eu vou mastigar essa maçã e eu vou engolir. Como que eu vou conseguir metabolizar tudo isso? É uma fábrica. Tudo é tão perfeito dentro do organismo que existem mecanismos que fazem com que essa maçã, que é uma frutinha, seja metabolizada, quebrada até no nível bem molecular, e apenas as moléculas vão passar lá dentro do intestino para a corrente sanguínea. Então, importante demais você prestar atenção quando você está comendo. Como que a gente faz quando a gente come? Ou pior, a gente come com raiva, sabe, mastigando. Ou a gente come em geral, pensando em alguma outra coisa. Sabe aquela ideia que fala assim, não come em frente à televisão, que faz mal. Então, vem daí. Porque não é que faz mal, é que se você não presta atenção na maneira como você está comendo, se você mastiga só 3, 4 vezes, presta atenção. Será que não é isso que às vezes acontece? Se eu não prestar atenção em como eu estou comendo, quando eu vejo, eu só mastiguei 2, 3 vezes e já engoli, né? E aí bebe água por cima. E aí o ácido clorídrico que teria que estar num pH super baixo, você bebeu água ou pior, refrigerante, alterou aquele pH. A comida já não consegue passar direitinho pro intestino delgado, que é a primeira porção do intestino. Vai fazer o quê? A absorção dos nutrientes, vai separar o que é proteína, o que é gordura, o que é carboidrato, vai continuar a absorção, né? Porque, por exemplo, carboidrato é absorvido já desde a boca. Existem enzimas que conseguem colocar esse carboidrato para dentro. E aí, quando vai chegar no intestino grosso, que é responsável pela absorção da água, você já perdeu muita coisa ali no meio do caminho, né? Daí a importância da gente estar sempre no agora, olha só. Inclusive para a alimentação, tudo está interligado. E aí você não come direito, você mastiga mal a comida, você vai ter uma repercussão digestiva. E a gente vai aprender aqui que essa repercussão digestiva, ela altera a produção de neurotransmissores. Existem mais ou menos aqueles 500 milhões de neurônios que eu falei, são responsáveis, além por esse sistema nervoso autônomo do nosso intestino, para poder fazer com que o alimento seja empurrado, trato digestório para baixo e seja metabolizado, o que entra, o que sai, as barreiras de imunidade, toda essa complexidade, eles produzem mais ou menos 30 neurotransmissores, inclusive a serotonina, que é muito ligada ao nosso bem-estar, que a gente já sabe, né? Nosso bem-estar da saúde mental. A gente ficar feliz, a gente ficar bem. Quando baixa os níveis de serotonina, é onde se instala a depressão. Então, a partir de agora, sabendo disso tudo, eu tenho certeza que você vai se alimentar de uma maneira diferente. Você vai colocar o agora e colocar a presença, inclusive na alimentação. Olha só que maravilha que é, né? O autoconhecimento é um caminho sem volta. Você não consegue mais desver várias coisas. E aí você começa a dar um sentido diferente até para as pequenas coisas, como a alimentação. O nosso terceiro cérebro é formado pela microbiota intestinal. Sabia que num adulto de mais ou menos 70 quilos, você tem de 1 a 2, que varia um pouco, né? Mais ou menos 1 a 2 quilos de peso de células de bactérias do bem, né? São os tal dos lactobacilos, aqueles que fazem bem, que são responsáveis pela nossa imunidade, pela boa digestão dos alimentos, pela absorção dos mesmos alimentos. Essas bactérias contam mais ou menos 100 trilhões.
é muito mais do que célula do corpo inteiro. Toda essa galera que está no nosso intestino, olha só, elas trabalham para a gente. É uma relação de troca mútua. Ao mesmo tempo que elas conseguem manter, né, a colônia delas, elas conseguem viver através da nossa alimentação, elas devolvem para nós, eu acho que devolve até mais, né? Imunidade, saúde, bem-estar, qualidade de vida. Funciona mais ou menos assim. Lembra da maçã que a gente comeu, que eu comi? Então, vai quebrar, como se fosse um triturador. Começa na boca, vai pelo ácido clorídrico do estômago, os movimentos peristálticos estão ali, né? Amassando a comida, quebra em nível molecular, até chegar onde está essa microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, quando ela está ok, pode acontecer duas coisas. Quando ela está ok, quando ela não está bem. Quando ela está em baixa, quando ela está... que é o tal da desbiose intestinal. Quando você está com a sua microbiota ok, o que ela vai fazer? Ela vai melhorar a absorção, ela vai fazer com que as moléculas sejam aproveitadas da maneira correta, vai fazer com que vá para fora aquilo que não é para entrar, tipo agrotóxico, toxinas, tudo aquilo que não serve para o seu organismo. Ela faz com que tudo, é como se fosse aquela faxina, sabe? Ou aquela coisa assim de logística, você vai para cá, você vai para lá. Ela facilita tudo isso. Quando ela não está bem, o que acontece? Vai ficando, sabe? As fezes, não, sabe quando você sente aquela coisa do empachamento? Ou então você tem muitos gases, não digeriu, não caiu bem a comida. Então, pode ser por conta disso também que as bactérias não estão num número suficiente. São 100 trilhões. É bastante coisa. E aí o que vai acontecer? Não vai ter nada disso. Vai ficar aquele alimento ali. E o que vai acontecendo ali? Tem bactéria. A carne, a gente já sabe que ela se decompõe através da putrefação, ou seja, do apodrecimento, né? Tudo isso é importante a gente saber, né? Não é para levantar bandeira de nada, não. É para a gente saber o que está acontecendo. Sabe, se você vai comer uma carne, pô, mastiga bem essa carne, né? Vê a origem dessa carne, porque você já sabe que é um alimento um pouco mais difícil de ser digerido do que os vegetais, as frutas e os legumes e os cereais integrais que têm fibra. Porque o lance para você manter a sua microbiota intestinal são as fibras. Você precisa de uma dieta rica em fibra, porque essa fibra vai casar certinho com a microbiota. Vai fazer com que ela cresça no tamanho que ela precisa crescer, que ela desempenhe o papel que ela precisa desempenhar. Se você tem uma dieta rica, muito pobre em fibra, gordura, fritura, tudo isso mata a microbiota intestinal. E aí aquela coisa, a casa que não tem ninguém que está desocupada, ela é ocupada. E nesse caso por bactérias do mal, bactérias patogênicas que a gente comenta, né? E são bactérias que vão fazer com que a comida não seja digerida corretamente, que te cause diarreia ou obstipação intestinal ou até alguma doença mais grave. Existem inclusive pesquisas científicas que estão medindo essa relação, que estão até dando esse nome, né, do terceiro cérebro para a microbiota intestinal, que elas medem como que as pessoas conseguem ter uma boa saúde, manter uma boa saúde, tomando os probióticos, aumentando essa quantidade de bactérias do bem no intestino, ou até se curando de doenças. Então, mais do que nunca, a gente percebe que não existe nada separado. Tudo está intrincado. Tudo é uma perfeição. E você pode dar o nome que for, Deus, universo, achar que isso é só obra do acaso, da natureza, né? Mas é uma bendita natureza que faz tudo estar certinho, intrincado. Você pode até não ter consciência quando você se alimenta mal. Quando você não tá nem aí, fala assim, eu vou comer batata frita mesmo, todo dia, eu vou tomar refrigerante todo dia, eu tô bem, né? Qualquer coisa eu tomo um antiácido, tomo um remedinho e fica tudo em paz. Então, não fica. Se você tem a depressão, se você já tem esse diagnóstico da depressão, é muito importante que você regule o seu hábito intestinal através de uma alimentação saudável,
através da ingesta de água. Você bebe água? Tem que beber água. As bactérias do bem, elas se alimentam de fibras e precisam de água. Olha o tamanho do trabalho que você vê que elas desempenham no nosso organismo. A gente precisa o quê? Ajudar. Nosso corpo é um templo. Você pode ter a crença que você tiver, o motivo por que você está vivo, não importa. É observável que o seu corpo é um templo. Tudo é perfeito. Existem trilhões de células trabalhando ao seu favor. E células que nem suas são. Então, no final do vídeo, como a gente sempre não só levanta a lebre, mas sempre apresenta uma solução, como que a gente vai fazer então? Senta para comer, tá bom? Evita comer de pé, comer correndo, comer no carro, comer fazendo alguma outra coisa. Mastiga esse alimento. Poxa, abençoa esse alimento que você está ingerindo ponto para dentro. Que maravilha, que bênção. Você consegue comer sozinho, você tem o que comer, a comida está gostosa. Mastiga, 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 mastiga. Deixa bem, bem, bem mastigadinha a comida antes de você engolir. Com calma. Não come que nem parece que vai acabar o mundo. Põe a garfada na boca, pousa o talher no prato, mastiga. Imagina que já na sua boca já tem enzimas digestivas que estão atuando para deixar esse alimento quebrado no nível molecular. Já na boca isso já acontece. Imagina que você está engolindo esse alimento. Olha só, ele cai. Não, ele não cai, isso aqui não é um cano, né? Ele é juntinho, o esôfago. Como que vai a comida lá para dentro? Movimentos peristálticos de um sistema nervoso autônomo que tem dentro do seu corpo, independente da sua vontade, trabalhando para você. Caiu no estômago, o estômago está cheio de ácido, pH 2, se você pôr seu dedo lá, você derrete o dedo. E como que ele não derrete a parede do estômago? Olha que maravilha, gente, que perfeição. E o estômago ainda faz o movimento dele para terminar de digerir aquilo que você não mastigou muito bem, ou até partes um pouco mais duras. E depois, como que faz? Só depois que esse alimento está totalmente digerido, que os neurônios mandam um sinal do cérebro de baixo para o cérebro de cima, abre a válvula para poder entrar no intestino delgado. Aí vai, entrou no intestino delgado, aquela substância ácida, o intestino delgado já tem um outro pH, que é completamente diferente. Ali ele está cheio, ele já fecha, aí espera a digestão, vem os ácidos biliares, começa a entrar agora a ação da microbiota para poder auxiliar na absorção, na metabolização desses nutrientes. E aquilo vai entrando, entra como, gente? Isso é tudo parede, molécula a molécula, vai entrando através das vilosidades intestinais, que é outra coisa que é incrível, a complexidade. É como se fosse uma grande alfândega que fala, não, esse aqui passa, esse aqui não passa e tal. E entra, você vai se nutrindo através de um simples ato, né? De uma refeição que às vezes você nem prestou atenção. E depois, o que acontece? O resíduo vai para o intestino grosso. O intestino grosso vai absorver a água. E se você não bebe água, ele vai trabalhar direito? Não vai trabalhar direito, né? Onde você fica com aquelas fezes endurecidas, fica aquele monte de cocô parado na barriga, porque você, né, não se alimentou corretamente, você ficou tomando refrigerante para alterar pH. Tudo isso é pH dependente. Se você toma refrigerante, seja na comida ou sem ser na comida é pior ainda, né? Ou mesmo fora das refeições. Você acaba, além de tudo, você mata as bactérias do bem, né? Então, pôr consciência na sua alimentação, primeira coisa de tudo. Segunda coisa, escolha os seus alimentos. É chover no molhado, mas é isso mesmo. Dieta rica em fibra, dieta com bastante ingestão de água, frutas, legumes, tudo que vier da feira. Uma dica sempre assim que eu aprendi, eu sempre passo. Evita comer comida de saquinho. Comida que você tem que abrir um saquinho não é legal. Abrir o saquinho assim, tá a vácuo, né? Não o saquinho da feira.
já é uma... Se você está comendo, abrindo muito pacote, talvez a sua saúde está sendo prejudicada por conta desse ato. Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.